E aí galera, beleza? Estou de novo rolando do canal Revisão. Vocês devem ter visto semana passada que nós fizemos um vídeo, uma entrevista com o Rodrigo Naves, que foi super bacana. Ele é assustadoramente culto e conhecedor das obras que ele está falando. E como ficou muito extenso e dividido em duas partes, essa é a segunda parte. Se você não assistiu a primeira, assista, tá aqui em algum lugar. Bom, fora isso, velho, espero que vocês curtam a entrevista e é nóis, falou. Então, acho que a parte plástica do Van Gogh e a forma que isso reflete os temas do Van Gogh são a grande diferença entre os expressionistas. Acho que sim. Porque a gravidade que ele dá é também da gravidade dos temas dele. Porque, tipo, você encontra no Van Gogh ele retratando cenas que não são tão singelosas, não é um pôr do sol, não é uma ponte. É um trabalhador, às vezes é um médico, um quarto de hospital. São coisas que tem em si uma gravidade, o tema tem mais gravidade, né? No final, tem alguns quadros dele com formato mais horizontal, que seria esse formato de paisagem, que em alguma medida volta um pouco para a temática impressionista. O que é muito interessante é que quando você olha essas paisagens, numa paisagem, vamos dizer, mais razoavelmente tradicional, mesmo dos impressionistas, você tem a impressão de que você pode entrar dentro daquilo. Você tem também nos impressionistas uma ilusão de profundidade que faz com que você imagine caminhando dentro de um campo de lavanda, digamos assim. A do Van Gogh é incrível, parece que ela avança sobre você, entendeu? Tem uma espécie de perspectiva e as linhas que saem do que seria o pó de fundo parece que ameaçam você, te acossam. Então, por mais que alguns temas impressionistas também ecoem no Van Gogh, é uma solução também desse ponto de vista muito diferente. Enfim, ele tem um sentimento do mundo trágico, absolutamente trágico, ameaçador. Sem o impressionismo não há o Van Gogh, não há o Gauguin, não há o Cézanne. Eu te diria que um dos aspectos importantes para que se deem as diferenças entre os dois é que o amor também dos impressionistas é Paris, do Cézanne é o campo. Mas no Van Gogh, o grande amor do Van Gogh é um pintor de camponês chamado Millet. Por exemplo, se ele usa um amarelo para pintar, digamos, um monte de feno que acabou de ser ceifado, aquele amarelo é simultaneamente, justamente por ser maçudo, por ser uma camada espessa de tinta, uma representação do trigo e parece um empecilho para essa representação, entendeu? Porque a tinta não é dócil no Van Gogh, entendeu? Não é que você vai lá, faz espiga por espiga, não. Você faz um troço que é, de fato, trabalho, entendeu? Não é uma vida nos bulevares, entendeu? É como se o trabalho dele fosse tão difícil enquanto pintura quanto o trabalho de um camponês, entendeu? Tem um outro também, um comentador, que fala isso, que ele trabalha como pintor como se usasse instrumentos de escultor, porque aquilo às vezes parece esculpido, entendeu? Por exemplo, isso aqui foi feito, isso aqui é produto do trabalho humano. Agora, você não vê trabalho aqui nenhum, tá certo? Porque ou considere uma geladeira. Depois que você moldou, pintou uma geladeira e tal, você apenas sabe que aquilo foi feito de uma placa de ferro. Esse produto do trabalho oculta totalmente o trabalho. O que não acontece, por exemplo, com essa mesa, que tem um aspecto meio rústico, meio gasto. E com tudo que é mais ou menos camponês, algo disso se mantém, não é? Tem cara de que foi feito por mãos humanas. E o Van Gogh, isso é um negócio que não pode ser nunca esquecido, ele vem de uma tradição puritana muito, muito forte, entendeu? O pai dele era pastor puritano. O puritanismo é, dentre as denominações protestantes, a que valoriza mais o trabalho, até a riqueza, até você ser bem sucedido. Então, o Van Gogh também está ligado a toda uma tradição
que possibilita, por exemplo, você entender por que é que, porra, o Rembrandt, lá no século XVII, pinta um boi esfolado, cara. Um boi esfolado, esfolado significa com a pele tirada, com as vísceras expostas, entendeu? Que só é compreensível para alguém que valoriza o trabalho, porque você não vai ver isso no Renascimento. Aquilo no Renascimento é vil, é quase nojento, que envolve vísceras, sangue. A gente tem todo esse aspecto de trazer o camponês, talvez não só como tema, não é como se você estivesse apenas pintando o camponês, fazendo as coisas de camponês, é trazer um pouco do ofício do camponês pro artista. Do modo que eu penso, é isso. É isso. E quando se leem, por exemplo, as cartas deles, que são maravilhosas, mas depois para frente, mais para frente eu posso lê-las, ele insiste muito nisso. O quadro mais famoso dele, daquela fase mais escura, que ele pinta ainda antes de ir para Paris, é uma cidadezinha chamada Nuenen, chama Os Comedores de Batata. Não é à toa que ele pinta aquilo, tá certo? E ele quer fazer de uma maneira tão realista que ele convive com a família. Era uma família chamada Tegrotes, que eram plantadores de batata mesmo. Ele janta com os caras, justamente porque tem essa tentativa de aproximar o trabalho de arte do trabalho, em última análise, não é? Que é uma coisa que desde o Renascimento as pessoas querem afastar. Sim. E ele tem frases bonitas sobre, inclusive, o fato de ele dizer que ele diz uma hora: eu não sou um artista, isso é uma bobagem. É uma bobagem você não saber esperar, como os camponeses, o milho, o trigo crescer. Ou seja, se você partir dessa definição, eu sou um artista, você está, em última análise, não está entendendo nada da natureza. Isso remonta um pouco ao que era a arte antes do renascentismo, né? Antes do nascimento do gênio. Porque a arte era um ofício, né? Eu acho que talvez haja uma retomada disso. Antes do Renascimento, sem dúvida. E há um movimento praticamente sindical, por várias razões, entre as quais o fato de que o artesanato pagava mais imposto do que o que eram chamados de artes liberais. Há uma divisão que vem da Idade Média entre artes liberais e artes mecânicas. As artes liberais eram o trivium e o quadrivium. O trivium são ligados à língua, à linguagem, são a gramática, a lógica ou dialética e a retórica. O quadrivium são os ligados ao número, a aritmética, a música, a astronomia e a geometria. Então, o resto são artes mecânicas, o quê? A pecuária, a navegação, tudo ligado à mão. Tudo que é ligado à mão sempre tem um preconceito enorme, enorme. Isso depende muito da tradição mais ou menos conservadora de cada país. Por exemplo, na Espanha, o reconhecimento do pintor como artista liberal e não manual só vai ser conquistada no século XVII, com Velázquez, essa coisa. Em Portugal, talvez no século XVIII. Agora, nos Países Baixos, em que esse hiato, essa ruptura entre trabalho manual e intelectual não era tão preconceituoso, o preconceito contra o trabalho manual era tão forte na Espanha, por exemplo, que agora eu posso errar o número, mas 1 entre cada 27 espanhóis era da pequena nobreza. E até Carlos V, ou seja, 1800, lá vai pedrada, eles eram proibidos de trabalhar, cara. Era proibido. Então você tem um mundo de gente encostada e que é proibida de trabalhar. É que você tem uma tigrada que já não é rica, que tem que sustentar essa caboclada. Sem falar que 1 em cada 50 espanhóis era padre, que também tinha sujo. Como é que esse país podia dar certo, né? Não é à toa que eles tiveram que assaltar a América, né? Pois é, ué, não dava. Esse movimento vai sendo bem sucedido,
De par com o sucesso desse movimento, ou seja, da valorização da pintura como atividade, vamos chamar de intelectual ou artística, alguma coisa assim, o que passa a ver também é uma separação entre o público e o artista. Até então, em geral, eu te encomendava um trabalho e você fazia um trabalho que já tinha destinação. Eu comprava o pigmento, comprava a tela, ou mármore, se você fosse escultor. Mais ou menos no século XVII, justamente na Holanda, você não tem mais mecenato, você tem que comprar o trabalho e dar um jeito de vender, como mais ou menos é hoje. Um divisor de águas entre a arte moderna até o romantismo, século XVIII, passagem XIX, é essa. A aceitação da arte como uma atividade intelectual e, simultaneamente, a separação do artista do... Claro que ainda existem algumas aproximações. Se você me pedir um retrato, eu vou ter que tentar te agradar, não é? Eu fiz uma época, eu vivi um programa, uma exposição, nós fomos de uns artistas cubanos, né? E eles tratam um pouco disso, eles trabalhavam muito com sucata, né? Tipo, que são os carpinteiros. Eu vi essa exposição. Você viu a exposição? Então, você vê um pouco dessa lógica do artista como artesão, de um grupo de pessoas que um faz a moldura, o outro faz a tinta, o outro pinta, então tudo meio correlacionado numa lógica mais de trabalho, né? Eles ali, eu acho que são um grupo que nasceram de uma tradição um pouco da marcenaria e que depois deram esse salto um pouco para a arte, e que eu acho que às vezes é bem sucedido, às vezes menos, mas que trabalham ou problematizam um pouco justamente essa ambiguidade, né? Uma coisa assim que surge uma dúvida que as pessoas têm, né? Tipo, as pessoas gostam muito de pintura, as pessoas em geral, mesmo quem não conhece muito, gosta, acha bacana, acha bonito, né? E em geral as pessoas têm uma perspectiva de que a pintura é bonita, um grande pintor é um cara que consegue pintar bem a realidade. Só o senso comum, via de regra, pensa um pouco nisso, que não se afasta do que é o que a arte clássica em grande medida tinha, né? Assim, uma aproximação com o real, então é uma espécie de narratividade, né? Se você tivesse que explicar para um público normal qual que é a diferença entre arte clássica, arte moderna e arte contemporânea, qual que foi esse caminho, e tanto do ponto de vista temático quanto estético, o que você, de forma assim, mais ou menos sintética, como você explicaria isso? Digamos, mais ou menos até o século XVIII, o critério de valor da arte é o que se chama de verossimilhança, ou seja, aparência de verdade, não é? O que não era, por exemplo, na época da arte bizantina ou então na arte românica, que é um esquema totalmente diferente. O que é que supõe a verossimilhança? Supõe que a pintura é uma janela, tá certo? Ou seja, você vê atrás dela. Perspectiva significa literalmente ver através. O Leonardo usa uma metáfora que a pintura é uma parede de vidro. Então, se ela é uma parede de vidro, eu não posso vê-la. Ela tela, não posso ver a tinta, não posso ver a pincelada, porque se eu vir a porcelada, eu de alguma maneira estou vendo a mão. Em busca da realização desse objetivo da verossimilhança, você tem que inventar procedimentos técnicos, como o claro escuro, a perspectiva, o escorço. Escorço é quando você projeta um corpo em perspectiva. Então, se por exemplo, se eu representar essa garrafa assim, é um escorço, tá certo? Aquilo que vai na sua cara do filme 3D. Exatamente. Sabe aquele Cristo famoso do Mantenha, que tem os pezões assim? Aquilo é um esforço por excelência. A gente tem que inventar a cor local. O que é a cor local? É o azul do jeans, o vermelho da maçã, enfim, uma série de códigos que tornem possível que, ao ver a representação dessa garrafa, você a reconheça como tal, que não era um valor em absoluto para até o século, vamos dizer, 13, digamos. Esse mundo é um mundo que é visto por um olho só, quer dizer,
Nós todos temos dois olhos, mas evidentemente a gente não vê duas imagens. Há algum processo cerebral que faça que, se você vir duas imagens, você pirou, né? E essa dimensão, eu acho razoavelmente unívoca, que corresponderia a um ponto central único, a um ponto de fuga único, tem alguma coisa a ver com Deus, né? Quer dizer, um olhar capaz de ver tudo em todos os lugares. Também. Isso. Vamos tomar como características mais formais da arte moderna o fato de que ela rompe com esse sistema de verossimilhança, ou seja, a ilusão de tridimensionalidade, de volume, de peso, de massa, da cor local, etc, etc. Algo no mundo pós-Revolução Francesa, ou seja, no momento em que eles decapitam, que eles guilhotinam, cortam a cabeça do Luís XVI, tornou o mundo mais plano, entendeu? Quer dizer, ou seja, você não tem mais nem Deus, nem os deuses gregos e romanos, nem o Henrique VIII, que era um representante de Deus na Terra, nem a sucessão por sangue de um poder do filho para o pai, etc, etc. Ou seja, você não tem nem os palácios, nem as igrejas, que em última análise eram representantes desse olhar divino sobre a Terra. O mundo fica mais plano, quer dizer, você pode, da noite para o dia, derrubar ou um governador, ou cortar a cabeça de um rei, etc. Isso a gente vê todo dia, não é? Mas pelo menos um lema, digamos assim, com o qual eu não concordo muito, mas que é voz corrente na arte contemporânea, essa autonomia da arte, o fato de ela ser representada de modo a produzir uma experiência que é diferente da experiência que nós estamos tendo aqui, ou da experiência de pega o mouse para mim, ou pega um cafezinho, paraná. Essa autonomia seria um aristocratismo, machismo, é uma aproximação crescente entre arte e vida. Então, em vez de eu representar, para que representar isso? Põe isso, tá certo? E pronto, acabou. Ou então, em vez de eu representar um espaço tridimensional, você faz, como eu já entrei várias vezes, faz um labirinto em que você experimenta o espaço como se estivesse experimentando o espaço perspectivo. Só que como nesse estúdio, eu estou nesse espaço, nós estamos nesse espaço e ninguém aqui tem a ilusão de que nós estamos numa instalação. Nós estamos aqui trabalhando até segunda ordem para produzir um documentário, digamos assim. Essa retórica dá um passo além e diz que, para que esse espaço, que é um espaço como se fosse o espaço da vida, isso podia ser um quarto, você podia dormir aqui, etc, etc, etc. É preciso que esse espaço produza uma certa consciência do próprio espaço. Então, digamos, se você criasse nesse espaço, que em princípio é uma coisa mais ou menos homogênea, sobretudo se você tirar os objetos, se você criar nesse espaço uma certa multiplicidade, digamos, dadas por essas linhas diagonais, você teria uma experiência desse espaço, que em princípio é anódino, porque, por exemplo, aquela matriótica que está lá, por que ela muda no espaço? Nada, né? Nada. Ela é bonitinha, está lá. Agora, se você, em vez da matriótica, puser, digamos, uma coluna, seja uma coluna, digamos, de gelo, e esse gelo vai derreter, e suponhamos que seria essa coluna que sustentaria esse estúdio, a coisa muda totalmente, porque você passa a ter consciência de uma coisa que você não tinha, tá certo? Porque, porra, isso aqui está equilibrado, tá certo? Se você, do ponto de vista da arte contemporânea, não problematizar a questão do espaço em que você está, a coisa não vale. Talvez o cara que tenha melhor realizado essa questão é o norte-americano chamado Richard Serra, que faz trabalhos imensos. Você topa com ele em Paris, em Londres, em várias metrópoles. Bom, então, deixa eu ver se eu consigo amarrar o que você explicou de diferença entre arte clássica, arte moderna e arte contemporânea. A arte clássica é a arte que a imagem fica para dentro da tela. A arte moderna é a imagem na tela.
e a arte contemporânea da imagem para fora da tela. Um bom resumo. Então é bem que esse caminho de uma passagem de uma arte que vai participando cada vez mais, vai ganhando mais autonomia. Entrando mais no mundo. Acho que isso é uma boa explicação. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu particularmente gostei bastante, eu acho o tema muito legal. E o professor Rodrigo Naves, ele tem um curso que ele dá, que eu vou deixar o link aqui. Cliquem para olhar. Também começou a fazer coisa vinculada à videoaula. E tem também tem outra entrevista com ele no canal da Vivi, que fez com a gente o vídeo do Van Gogh. Tá aqui no Indicard, se você esperar um segundo vai aparecer o vídeo. E também provavelmente tá nas indicações que ficam aqui em cima, eu não aprendi a mapear a tela. E bom, e é isso, e muito obrigado por ter vindo aqui hoje ajudar a gente. Eu agradeço. Obrigado pela aula, aprendi realmente um monte de coisa interessante. Espero que a gente consiga fazer isso mais vezes. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. E eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Tati. A gente já fez alguns vídeos com ela. Tem os links na descrição, no iCard. E se o montador Paulo Guardado, que está atrás de vocês, tiver as manhas, ainda vai ter na tela, em algum lugar, né? Exatamente. Mas enfim, ela está aqui para falar de uma coisa muito legal, que é... livros, no caso, na verdade, mas os que precisamente caem no vestibular, na FUVEST. Não tão legal. Ah, legal sim, vai. Só bacana, legal. O projeto chama Livrando Sua Cara. Livrando a sua cara, pra você que é um cara de pau que provavelmente vai ler o livro até a metade na véspera e vai precisar de um vídeo pra ajudar. Para te ajudar, e a gente tá aqui pra isso. Exato. Os primeiros 2 vídeos eles vão sair, um por semana, nas quintas-feiras, logo depois dessa quinta-feira que sai esse vídeo. Os próximos 2 livros são Saga Arena do Guimarães Rosa, que é uma bucha. É bem dificinho, mas a gente vai te ajudar. E Claro Enigma, que a gente realmente gostou. Exatamente, que é maravilhoso. Do Drummond. Mas os vídeos são muito legais, eles vão valer a pena. Bom, é isso. Valeu, galera. É nóis. Não esqueçam de contribuir pro crowdfunding do Revisão e do Rodrigo Naves pra gente poder ter ele dando mais aulas dessas muito boas sobre diversos artistas, movimentos e renascimento, etc., mulheres na arte e todos esses temas que a gente já falou no vídeo anterior no Indicard. Bom, o crowdfunding tá aqui embaixo e é nóis. Falou.